E se eu te dissesse que o espelho da sua casa pode estar mostrando alguém que não é você? Se essa pergunta te arrepiou, deixa um like e se inscreve no canal, porque hoje você vai descobrir relatos que vão mudar a forma como você olha para qualquer espelho pelo resto da sua vida. Hoje vou compartilhar com vocês histórias reais de pessoas que olharam no espelho e viram algo que jamais deveriam ter visto. Histórias que vão te fazer questionar se aquele reflexo que você vê todos os dias realmente é só seu. Antes de começar, preciso te avisar. Se você tem um espelho no seu quarto, talvez seja melhor cobri-lo depois deste vídeo. Porque o que você está prestes a ouvir vai te fazer pensar duas vezes antes de se olhar no espelho. Sozinho, principalmente à noite. Marina sempre teve uma rotina simples. Todos os dias, ao chegar do trabalho, ia direto para o banheiro se desmaquiar. Era um ritual automático, mecânico. Ela se posicionava em frente ao espelho, pegava o demaquilante e começava a limpar o rosto, sempre olhando para seu próprio reflexo. Mas na terça-feira, dia 15 de outubro, algo mudou completamente a vida dela. Marina estava removendo o rímel quando percebeu que seu reflexo não estava fazendo o mesmo movimento. Ela parou por um segundo, confusa, balançou a cabeça, pensando que era cansaço do trabalho. Mas quando olhou novamente, o que viu a fez largar o algodão no chão. No espelho, havia uma mulher, mas não era ela. A mulher no reflexo tinha cabelos mais longos, usava um vestido azul que Marina nunca havia visto na vida. E o mais perturbador, ela estava sorrindo. Um sorriso estranho, como se soubesse de algo que Marina não sabia. Marina fechou os olhos com força, contou até 5 e abriu novamente. Seu reflexo normal havia voltado. Ela estava ali, com sua roupa de trabalho, sem maquiagem, exatamente como deveria estar. Foi só o cansaço, ela repetiu para si mesma várias vezes. Foi só o cansaço, mas durante toda aquela noite, Marina não conseguiu tirar da cabeça o sorriso daquela mulher. Um sorriso que parecia dizer: eu te vejo, mesmo quando você não me vê. O caso de Marina seria apenas um episódio isolado, se não fosse por uma coisa: ela não estava sozinha. 2 semanas depois do incidente, Marina decidiu pesquisar na internet se alguém já havia passado por algo parecido, e foi aí que ela descobriu que existem centenas, milhares de relatos similares ao redor do mundo. Carlos, de 35 anos, de São Paulo, conta que estava escovando os dentes antes de dormir, quando viu no espelho um menino de aproximadamente 8 anos, parado atrás dele. Quando se virou, não havia ninguém. Quando olhou de volta para o espelho, o menino tinha desaparecido. Júlia, de 22 anos, do Rio de Janeiro, relata que ao se pentear pela manhã, viu sua avó no reflexo. O problema? Sua avó havia falecido 3 anos antes, e no espelho, ela estava acenando, como fazia quando Júlia era criança. Mas o caso que mais me chamou a atenção foi o de Roberto, de 42 anos, de Belo Horizonte. Ele conta que durante 2 meses seguidos, sempre que se barbeava pela manhã, via um homem de terno preto, parado atrás dele no espelho. O homem nunca se movia, nunca falava, apenas observava. Roberto chegou a levar a esposa para ver, mas quando ela estava presente, nada acontecia. A situação ficou tão insuportável que Roberto quebrou o espelho do banheiro com um martelo. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Ele começou a ver o homem de terno, refletido em qualquer superfície brilhante da casa, na tela da TV desligada, na porta da geladeira, até mesmo na tela do celular. Quando comecei a investigar esses casos, descobri que o fenômeno dos espelhos alterados é mais antigo do que imaginamos. Em diversas culturas ao redor do mundo, os espelhos sempre foram vistos com desconfiança e até medo. Na tradição chinesa antiga, acredita-se que os espelhos podem capturar e armazenar a energia das pessoas que se olham neles. Segundo essa crença, se uma pessoa muito emotiva ou traumatizada se olha frequentemente no espelho, parte dessa energia fica presa na superfície refletiva. No folclore europeu, existe a lenda de que os espelhos são portais para outras dimensões. Não é à toa que em muitas casas antigas, quando alguém morria, todos os espelhos eram cobertos com panos pretos. A crença era de que a alma do falecido poderia ficar presa no espelho, ou pior, que entidades de outros planos poderiam usar o espelho como passagem para nosso mundo. Já na tradição judaica, existe o costume de cobrir os espelhos durante os 7 dias de luto, período conhecido como Shiva. A explicação vai além do luto. É uma proteção contra forças espirituais que poderiam se aproveitar do momento de fragilidade.
Mas será que tudo isso são apenas superstições antigas? Ou existe algo mais profundo por trás desses relatos? Dr. Michael Persinger, neuropsicólogo canadense, desenvolveu uma teoria interessante. Segundo ele, campos magnéticos podem afetar os lobos temporais do cérebro, causando alucinações visuais muito realistas. Coincidentally, muitos espelhos antigos eram feitos com compostos metálicos que poderiam gerar esses campos. Mas essa explicação científica não consegue explicar todos os casos, principalmente quando múltiplas pessoas relatam ver a mesma figura no mesmo espelho. De todos os relatos que recebi, o caso de Amanda, do 26 anos, de Curitiba, é o que mais me deixou sem dormir por várias noites. Amanda morava sozinha em um apartamento pequeno no centro da cidade. Era uma garota comum, trabalhava como designer gráfica e levava uma vida tranquila. Seu apartamento era simples, mas aconchegante, com um grande espelho antigo na parede da sala, que havia herdado da bisavó. O espelho era lindo, com uma moldura dourada trabalhada, claramente uma peça de valor. Amanda sempre gostou dele porque tornava a sala mais ampla e luminosa. Tudo começou numa quinta-feira à noite. Amanda estava assistindo TV quando percebeu algo estranho no reflexo do espelho. Ela se virou para olhar diretamente, mas era apenas sua sala normal. Voltou a atenção para a TV, mas a sensação de que algo estava errado não saía da sua cabeça. Na sexta-feira pela manhã, enquanto tomava café da manhã na mesa, em frente ao espelho, Amanda viu algo que a fez derrubar a xícara no chão. Seu reflexo estava tomando café normalmente, mas havia outra pessoa sentada na mesa. Um homem de uma idade, com roupas que pareciam ser dos anos 1950, estava sentado na cadeira ao lado da dela. No reflexo, ele também tomava café, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Amanda se virou rapidamente para olhar a cadeira ao seu lado, vazia. Olhou de volta para o espelho. O homem ainda estava lá, mas agora a observava diretamente, com um sorriso gentil no rosto. Ela correu para o quarto e ficou lá o resto da manhã, tremendo. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Durante toda aquela semana, o homem aparecia no espelho em momentos aleatórios. Às vezes Amanda o via lendo jornal no sofá. Outras vezes ele estava parado na cozinha, como se preparasse algo. Ele nunca pareceu agressivo ou ameaçador, mas sua presença constante estava deixando Amanda à beira de um colapso nervoso. Na segunda-feira seguinte, Amanda decidiu pesquisar sobre o espelho. Ligou para sua tia, Irmã da bisavó, para perguntar sobre a história da peça. O que ela descobriu a deixou ainda mais apavorada. Sua bisavó havia comprado o espelho em 1952 de uma família que estava se mudando às pressas de Curitiba. A família havia perdido o pai de forma trágica, menos ele havia sofrido um ataque cardíaco em casa, sozinho, e só foi encontrado 3 dias depois. A descrição que a tia deu do homem batia exatamente com um que Amanda estava vendo no espelho. Mas a história não para por aí. Na quarta-feira daquela mesma semana, algo aconteceu que mudou tudo. Amanda estava se arrumando para sair quando olhou no espelho para verificar a maquiagem. Ela estava sozinha no reflexo, como deveria ser. Mas então, algo impossível aconteceu. Seu reflexo piscou. Não foi Amanda que piscou. Foi o reflexo que piscou primeiro. Amanda ficou paralisada, observando sua própria imagem. E então, lentamente, o reflexo sorriu. Um sorriso que Amanda não estava fazendo. O reflexo levantou a mão e acenou para ela. Amanda gritou e correu para fora do apartamento. Ela passou a noite na casa de uma amiga, e no dia seguinte voltou com 2 homens para remover o espelho. Mas quando chegaram ao apartamento, encontraram o espelho quebrado no chão, completamente despedaçado, como se tivesse explodido de dentro para fora, e gravado na poeira do chão, bem na frente de onde o espelho estava, havia pegadas que levavam da parede até a porta da frente. Amanda nunca mais voltou àquele apartamento. O Dr. Ricardo Santos, psiquiatra especializado em transtornos de ansiedade, explica que experiências como essas podem causar um trauma profundo nas pessoas. Ele já atendeu dezenas de pacientes que desenvolveram esoptrofobia, medo patológico de espelhos, menos após experiências similares. O interessante, ele me disse em uma entrevista, é que muitos desses pacientes apresentam relatos extremamente similares, mesmo sem terem contato uns com os outros. Isso sugere que ou existe um padrão neurológico comum por trás dessas experiências, ou realmente estamos lidando com algo que ainda não compreendemos completamente. Muitas das pessoas que vivenciaram esses fenômenos
relatam mudanças permanentes em seus hábitos. Elas evitam espelhos, principalmente à noite. Algumas cobrem todos os espelhos da casa. Outras se mudaram para apartamentos sem espelhos grandes. Marina, a primeira pessoa que mencionei, me contou que mesmo 2 anos depois do incidente, ela ainda sente um aperto no peito toda vez que precisa se olhar no espelho. É como se eu esperasse ver aquela mulher de novo, ela me disse. Como se ela estivesse sempre ali, esperando o momento certo para aparecer. Pesquisadores de várias universidades ao redor do mundo tentam explicar esses fenômenos. As teorias variam desde explicações neurológicas até possibilidades quânticas mais exóticas. O Dr. Giovanni Caputo, da Universidade de Urbino, na Itália, conduziu experimentos fascinantes sobre o que ele chama de ilusão do espelho estranho. Ele descobriu que quando uma pessoa fica olhando fixamente para seu reflexo por mais de 10 minutos em um ambiente com pouca luz, o cérebro começa a criar alucinações visuais. Mas os casos que estamos discutindo hoje vão além dessas experiências controladas. Eles acontecem em situações cotidianas, com boa iluminação, e envolvem imagens específicas que às vezes têm conexões históricas reais. A teoria mais intrigante vem do campo da física quântica. Alguns pesquisadores sugerem que os espelhos, por serem superfícies perfeitamente refletivas, podem criar pontos de convergência onde diferentes realidades ou dimensões temporais se sobrepõem momentaneamente. Parece ficção científica, mas quando você ouve dezenas de relatos similares, vindos de pessoas que nunca se conheceram, do Paces Different, descrevendo experiências quase idênticas, você começa a questionar o que realmente sabemos sobre a realidade. Deixe-me compartilhar com vocês mais alguns casos que coletei durante essa investigação. Turiza, de 45 anos, de Porto Alegre, relata que durante 3 meses viu uma criança brincando no reflexo de sua cômoda. A criança aparecia sempre no mesmo horário 15h30, quando Turiza chegava do trabalho. Um dia, Turiza decidiu pesquisar sobre o apartamento onde morava e descobriu que nos anos 1980, uma criança de 6 anos havia morrido no local em um acidente doméstico. Pedro, de 30 anos, de Salvador, conta que seu espelho do banheiro começou a mostrar imagens de seu quarto, mas de diferentes ângulos, como se houvesse câmeras escondidas. O problema é que as imagens mostravam o quarto em estados que ele nunca havia visto, menos com móveis diferentes. Decoração antiga, como se fosse o mesmo quarto, mas de décadas passadas. Mas talvez o caso mais perturbador seja o de Carla, de 38 anos, de Recife. Ela começou a ver no espelho do seu quarto imagens de si mesma, mas em situações que ainda não haviam acontecido. Ela via seu reflexo chorando, e 2 dias depois, algo triste acontecia em sua vida. Ela via seu reflexo sorrindo, e logo recebia boas notícias. Carla me disse que chegou ao ponto de usar o espelho para tentar prever o futuro. Mas o que mais a assustava era quando via seu reflexo com expressões de pânico, porque sabia que algo ruim estava por vir. Para equilibrar essas histórias assustadoras, é importante mencionar que a ciência tem explicações para muitos fenômenos relacionados aos espelhos. A pareidolia, por exemplo, é a tendência do cérebro humano de identificar formas familiares em padrões aleatórios. Isso explica por que às vezes vemos rostos em nuvens, ou figuras em sombras. Em ambientes com pouca luz, reflexos distorcidos podem facilmente ser interpretados como outras pessoas. O fenômeno da visão periférica também pode causar ilusões. Nossos olhos captam movimento ou formas na periferia do campo visual. E quando olhamos diretamente para o espelho, o cérebro pode completar a imagem com algo que não está realmente lá. Além disso, fatores psicológicos como estresse, falta de sono, ansiedade e até mesmo certas medicações podem causar alucinações visuais muito realistas. Mas mesmo considerando todas essas explicações científicas, permanece um mistério. Por que tantas pessoas relatam experiências tão similares? Por que as alucinações seguem padrões tão específicos? Em praticamente todas as culturas humanas, os espelhos ocupam um lugar especial no folclore e nas crenças populares. Isso sugere que a relação entre humanos e reflexos é mais complexa do que aparenta. Na mitologia grega, a história de Narciso mostra os perigos de se fixar demais na própria imagem. Na tradição eslava, quebrar um espelho traz 7 anos de azar, porque se acredita que a alma fica ferida junto com o reflexo. Os antigos egípcios enterravam espelhos com os mortos, acreditando que eles ajudariam a alma a navegar pelo além. Já os celtas evitavam olhar em espelhos d'água à noite,
temendo ver espíritos malignos. Essas crenças podem ser apenas superstições primitivas, mas também podem representar uma sabedoria ancestral sobre aspectos da realidade que ainda não compreendemos completamente. De todos os relatos que recebi, existe um que me afetou de forma profunda e mudou completamente minha perspectiva sobre esse assunto. É a história de Helena, de 52 anos, de Brasília. Helena perdeu sua filha, Sofia, em um acidente de carro 3 anos atrás. Sofia tinha apenas 19 anos e era estudante de medicina. A perda devastou Helena, que entrou em uma depressão profunda. 6 meses após o funeral, Helena estava organizando as coisas de Sofia quando decidiu levar alguns espelhos antigos que pertenciam à filha para um brechó. Mas antes de doar, ela queria limpar as peças. Enquanto limpava um espelho pequeno e ornamentado que Sofia usava para se maquiar, Helena viu algo que a fez cair no chão. No reflexo, Sofia estava ali. Não como uma alucinação ou lembrança, mas nítida, real, como se estivesse viva. Sofia sorriu para Helena através do espelho e disse, com uma voz que Helena jurava poder ouvir: "Não fica triste, mãe. E you estou bem." Helena me contou que conversou com Sofia através do espelho por quase 1 hora. A filha contou que estava em paz, que não sentia dor, que havia outras pessoas com ela. Pediu para Helena cuidar melhor de si mesma e seguir em frente. "Eu sei que as pessoas vão achar que foi minha imaginação", Helena me disse, com lágrimas nos olhos, "mas eu conheço minha filha. Eu sei como ela falava, como ela sorria. Era ela. De alguma forma, era realmente ela." Após essa experiência, Helena saiu da depressão. Voltou a trabalhar, começou a socializar novamente. Ela guardou o espelho e ocasionalmente ainda conversa com Sofia através dele. "O espelho não me assusta", Helena explicou. "Para mim, ele é uma bênção. É minha conexão com minha filha." Casos como o de Helena nos fazem questionar nossa compreensão sobre vida, morte e a natureza da realidade. Se apenas uma dessas experiências for real, eu digo real no sentido mais absoluto da palavra, menos, então tudo que pensamos saber sobre o mundo precisa ser repensado. Os espelhos são objetos fascinantes quando analisamos do ponto de vista científico. Eles não criam luz, apenas a redirecionam. Eles não alteram a informação visual, apenas a revertem. Teoricamente, eles deveriam mostrar exatamente o que está na frente deles, nada mais, nada menos. Mas e se houver mais informação sendo refletida do que podemos normalmente perceber? E se os espelhos capturam não apenas luz visível, mas outras formas de energia que nossos olhos normalmente não detectam? A física quântica nos ensina que a observação afeta a realidade. O famoso experimento da dupla fenda mostra que partículas se comportam diferentemente quando estão sendo observadas. E se os espelhos, por serem dispositivos de observação puros, criam condições especiais onde outras realidades podem vazar para a nossa? Decidido a entender melhor esse fenômeno, comecei minha própria investigação. Comprei equipamentos para medir campos eletromagnéticos, gravadores de áudio sensíveis, câmeras infravermelhas. Queria aplicar métodos científicos para estudar esses relatos. Visitei a casa de 5 pessoas que relataram experiências com espelhos. Emitrus de las. Detectei anomalias eletromagnéticas próximas aos espelhos mencionados. As variações não eram extremas, mas estavam fora dos padrões normais. Duas coisas. Consegui registrar flutuações de temperatura de até 5 graus Celsius, especificamente na área em frente aos espelhos problemáticos. Essas variações aconteciam de forma aparentemente aleatória, mas sempre nos horários que os moradores relatavam as experiências. Mas a descoberta mais intrigante veio quando analisei as gravações de áudio. Em 4 das 5 casas, detectei sons de baixa frequência, quase inaudíveis para o ouvido humano, emanando da direção dos espelhos. Esses sons seguiam padrões que lembravam fala humana, mas em frequências muito baixas. Ainda não tenho explicações definitivas para essas descobertas. Podem ser coincidências, podem ser causas dos fenômenos relatados, ou podem ser consequências de algo ainda maior que não compreendemos. Procurei diversos especialistas para tentar entender melhor esses fenômenos. Dr. Marcos Vieira, físico da USP, me disse que, embora seja cético em relação aos aspectos paranormais, as anomalias eletromagnéticas que documentei são reais e interessantes. Espelhos antigos, especialmente aqueles feitos com compostos de prata e mercúrio, podem realmente criar campos eletromagnéticos fracos, ele explicou. E sabemos que o cérebro humano é sensível a esses campos.
Não é impossível que certas combinações de fatores ambientais possam causar alucinações muito específicas. Por outro lado, Dr. Ana Paula Costa, parapsicóloga e pesquisadora de fenômenos anômalos, acredita que estamos lidando com algo além da ciência convencional. Os relatos são consistentes demais para serem apenas alucinações, ela argumenta. Existem padrões a informações específicas que não poderiam ser criadas pelo subconsciente. Acredito que os espelhos podem funcionar como uma espécie de janela para outras dimensões da realidade. Baseado em tudo que pesquisei, compilei algumas recomendações para pessoas que possam estar enfrentando experiências similares. Primeiro, não entre em pânico. A grande maioria dos relatos não envolve experiências negativas ou perigosas. Muitas pessoas aprendem a conviver com esses fenômenos sem problemas maiores. Segundo, documente suas experiências. Anote data, horário, condições de iluminação, seu estado emocional. Esses padrões podem ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Terceiro, procure ajuda profissional se as experiências estão causando ansiedade ou interferindo na sua vida diária. Um psicólogo ou psiquiatra pode ajudar a lidar com o estresse, independentemente da causa dos fenômenos. Quarto, se você suspeita que um espelho específico está relacionado aos fenômenos, considere Remove Glow temporariamente. Muitas pessoas relatam que os eventos cessam quando o espelho é removido. E por último, mantenha a mente aberta, mas também o senso crítico. Nem tudo que não conseguimos explicar imediatamente é paranormal, mas nem tudo paranormal deve ser descartado automaticamente. Durante minha pesquisa, encontrei algumas teorias alternativas fascinantes sobre esses fenômenos. A teoria da memória dos objetos sugere que objetos muito antigos, especialmente aqueles que foram testemunhas de eventos emocionalmente intensos, podem de alguma forma gravar essas experiências. Espelhos, por serem observadores passivos de tudo o que acontece ao seu redor por décadas ou séculos, seriam especialmente propensos a esse fenômeno. Outra teoria interessante é a da percepção temporal alterada. Segundo essa hipótese, em certas condições, nossa percepção pode captar ecos do passado ou até mesmo vislumbres do futuro. Os espelhos, por alterarem nossa percepção espacial, poderiam também alterar nossa percepção temporal. A teoria quântica dos universos paralelos sugere que os espelhos podem, em raríssimas ocasiões, mostrar reflexos de realidades alternativas onde eventos diferentes ocorreram. Isso explicaria por que às vezes vemos pessoas diferentes no reflexo, ou versões ligeiramente alteradas de nós mesmos. É importante entender que, independentemente da explicação por trás desses fenômenos, o impacto na vida das pessoas que os experimentam é muito real. Conversei com dezenas de pessoas que passaram por essas experiências, e os efeitos variam drasticamente. Algumas, como Helena, encontram conforto e até mesmo alegria nos fenômenos. Para ela, o espelho representa uma conexão com sua filha falecida. Outras pessoas desenvolvem fobias severas. João, de 44 anos, de Fortaleza, não consegue mais se olhar em espelhos após ver repetidamente um homem ameaçador no reflexo. Ele teve que modificar completamente sua casa, instalando apenas espelhos pequenos e sempre com iluminação muito forte. Algumas pessoas relatam mudanças positivas em suas vidas após essas experiências. Elas dizem que os fenômenos as fizeram questionar a natureza da realidade e buscar significados mais profundos para a existência. Uma descoberta interessante durante minha pesquisa foi a forte correlação entre os fenômenos e a história dos espelhos, ou dos locais onde estão instalados. Em 70% dos casos que investiguei, os espelhos eram antigas, menos alguns com mais de 50 anos. Muitos tinham histórias específicas, haviam pertencido a pessoas falecidas, estavam em casas onde ocorreram eventos traumáticos, ou foram comprados de famílias em situações de emergência. Isso sugere que talvez não seja coincidência que certos espelhos sejam mais ativos que outros. Existe algo na história desses objetos que os torna especiais? Ou pessoas que já estão predispostas a experiências paranormais são naturalmente atraídas a objetos com histórias interessantes? É impossível ignorar o papel que a sugestão e a expectativa podem ter nesses fenômenos. Uma vez que uma pessoa acredita que seu espelho é especial, ela pode subconscientemente começar a interpretar reflexos normais de forma diferente. Mas isso não explica todos os casos. Muitas pessoas relatam experiências completamente inesperadas, em momentos quando não estavam pensando em nada sobrenatural. E alguns dos relatos mais convincentes vêm de pessoas que eram inicialmente céticas em relação a qualquer coisa paranormal.
Tentei reproduzir alguns desses fenômenos em condições controladas, mas os resultados foram inconsistentes. Isso não é surpreendente. Se esses eventos são reais, eles provavelmente dependem de variáveis que ainda não identificamos completamente. Entretanto, consegui algumas evidências intrigantes. Em 3 ocasiões diferentes, filmando espelhos ativos durante períodos prolongados, capturei imagens que não consegui explicar facilmente. Sombras que se moviam sem fonte de luz correspondente, reflexos que apareciam fora de sincronia com os movimentos das pessoas, distorções na imagem que não correspondiam a defeitos no espelho. Essas evidências não são conclusivas, mas são suficientemente intrigantes para justificar investigações mais aprofundadas. Quando comecei a compartilhar essas histórias online, fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que saíram do anonimato para compartilhar suas próprias experiências. Recebi mais de 200 e-mails com relatos similares em apenas 2 semanas. Muitas pessoas disseram que nunca haviam contado suas experiências para ninguém, com medo de serem ridicularizadas ou consideradas loucas. A possibilidade de que outras pessoas haviam passado por situações similares trouxe alívio para muitas delas. Isso me fez perceber que esses fenômenos são provavelmente muito mais comuns do que imaginamos. A maioria das pessoas simplesmente não fala sobre eles. Depois de meses investigando esse assunto, cheguei a algumas conclusões preliminares. Primeiro, os fenômenos relatados são reais para as pessoas que os experimentam. Independentemente da explicação por trás deles, o impacto psicológico e emocional é genuíno. Segundo, existem padrões consistentes nos relatos que sugerem que não estamos lidando apenas com alucinações aleatórias. Há estrutura, há lógica, há elementos que se repetem de forma muito específica. Terceiro, fatores ambientais como campos eletromagnéticos, variações de temperatura e características específicas dos espelhos parecem estar correlacionados com os fenômenos. Quarto, a história e o contexto emocional associados aos espelhos parecem ser fatores importantes na ocorrência dos eventos. E quinto, ainda estamos longe de uma explicação definitiva. Seja qual for a verdade por trás desses fenômenos, ela provavelmente é mais complexa e fascinante do que qualquer teoria que temos atualmente. Esta investigação está longe de terminar. Pretendo continuar coletando relatos, realizando medições em locais ativos e tentando entender melhor os mecanismos por trás desses fenômenos. Se você teve experiências similares, eu encorajo você a documentá-las. E se sentir confortável, compartilhá-las. Cada relato adiciona uma peça ao quebra-cabeça que estamos tentando resolver. Também pretendo colaborar com pesquisadores de várias áreas, físicos, psicólogos, neurocientistas, antropólogos, para ter uma perspectiva mais ampla sobre esses eventos, independentemente de qual seja a explicação final para esses fenômenos. Eles nos forçam a questionar nossas assumptions básicas sobre a realidade. Eles nos lembram que ainda há muito sobre o mundo que não compreendemos. E talvez isso seja uma coisa boa. Em um mundo onde às vezes sentimos que já sabemos tudo, esses mistérios nos mantêm humildes e curiosos. Eles nos lembram de que a realidade